Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos em Teu nome, Pai, para adorar ao Senhor, para tributar louvores ao único e verdadeiro Deus, para agradecer tudo que o Senhor nos tem dado, as coisas boas que nós temos recebido, também, Deus, as adversidades que vêm sobre a nossa vida, para agradecer, ó Deus, quando estamos com saúde, mas para agradecer também, ó Deus, porque a enfermidade nos visitou, mas o Senhor não nos abandona, para agradecer, ó Deus amado, a bondade de ver os nossos irmãos aqui, Deus, com uma alegria do nosso coração de ver o presbítero Marquinhos aqui. Senhor, no nome de Jesus, abençoa o teu servo, abençoa a sua casa, a sua família, no nome santo de Jesus. Senhor Deus, derrama as bênçãos sobre a tua igreja toda aqui reunida, sobre as famílias aqui representadas, sobre os maridos, as esposas, os filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que alegria, Deus, no nosso coração de poder estar aqui nessa noite e adorar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, confessar os nossos pecados, na certeza de que há perdão, porque Cristo na cruz do Calvário já pagou, Deus amado, o preço. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer até que a porta que foi fechada, que o Senhor fechou e não permitiu, ó Deus, que nós enveredássemos por ela. Agradecer, ó Deus amado, por aquele momento, ó Deus amado, em que tropeçamos e, ó Deus amado, sentimos a tua presença, porque nós sabemos que o Senhor estava ao nosso lado, não se alegrou quando caímos, mas estava lá para nos levantar, como sempre está. Agradecer, Deus amado, porque a tua bondade e a tua misericórdia tem nos acompanhado como prova da fidelidade da tua palavra, todos os dias da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja aqui reunida, abençoa a tua igreja aqui reunida, abençoa cada vida que aqui chegou, ministra ao coração de cada um que aqui está, de cada uma que aqui está, edifica a tua igreja, Pai. Pai, nos desvia dos maus caminhos, perdoa os nossos pecados, Senhor, com os quais já neste dia entristecemos o teu coração, quando olhamos maliciosamente, quando falamos, quando pensamos, ou quando fizemos qualquer coisa que foi contra a tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos dizer, ó Deus amado, que nós te amamos, que nós não temos outro bem além de ti, como diz o Salmo 16, nós não temos outro bem além de ti. O Senhor é a nossa maior herança, o Senhor é a coisa mais preciosa na nossa vida, a coisa mais importante na nossa vida é o Deus que criou os céus e a terra, e esse Deus que é soberano, nos amou com amor infinito, e deu o seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, e nós jamais poderemos pagar, jamais, mas estamos aqui nessa noite, para render graças ao Senhor, por toda a bondade do Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, e pedimos, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. 32. Vamos cantar com muita alegria, porque estamos diante dele. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mesa
amanhecer nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, almas e mares, como estrelas brilhantes no céu. Tudo criaste na terra e nos mares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Graças a Deus. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Vamos dizer amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai às suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Dei graças e bendizei o nome. Todos. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua bondade nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e que tu possa abençoar cada irmão aqui presente, cada irmão e irmã aqui presente, cada família lá representada. Abençoa também aqueles que não vieram hoje, por alguma razão. Abençoa onde eles estiverem e traz aqui ao teu lar, à tua casa, Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos e que nós pedimos a tua bênção sobre aqueles que irão tomar parte da liturgia e da ministração e dos louvores da ministração da palavra nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz me guia ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que grande amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor, eu sei, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Instrumental baixinho. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Pedro, a segunda epístola, o capítulo é o de número 2, e a partir do versículo de número 5. Diz assim o texto: também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Eu queria que vocês guardassem no coração essa expressão, tá certo? Que é importantíssima. Na minha versão, diz, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Na minha versão. Nessa versão diz, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, que tem o mesmo significado. Isso nos traz à memória a ideia de que é em todo o tempo, e particularmente, como foi escrita por Pedro,
é para gerações futuras. Não para o povo daquela época. Porque o povo daquela época já tinha passado. O povo de Sodoma já tinha sido destruído. Gomorra também. Então, quando Pedro escreve, ele está falando para a geração que ele vive e para a geração futura que ele nem vai conhecer. Ele diz: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Existe uma versão que diz assim: fazendo delas exemplos para o futuro. Há uma versão que usa a expressão para o futuro, fazendo dela exemplos para as gerações que virão. Que não está escondido aqui, a palavra futuro não está aqui, mas fica subentendido que é para essas pessoas, para o futuro que esse texto está escrito. Para que ninguém viva na maldade que viveu Sodoma e Gomorra. Tá bom? Eu quero falar algumas coisas hoje sobre esse texto, tá bom? E isso que eu quero falar para vocês nessa noite, eu quero ser bem honesto, quando eu preparei essa mensagem, eu preparava essa mensagem, eu pregava essa palavra, e no meu coração, vinha eu aqui pregando para uma pessoa que estivesse aqui especificamente, que era o meu filho. Eu achava que ele viria hoje. Mas como ele assiste, ele vai ver. Eu estava pregando para a igreja, pregação é para a igreja. Mas quando eu preparava o sermão, vinha na mente o meu filho Guilherme, que não está aqui. Mas ele sempre ouve as mensagens pelas redes sociais. Eu quero falar hoje sobre algumas coisas. O julgamento de Deus, o amor de Deus, a segunda vinda de Jesus Cristo e também o fim desta geração. O julgamento de Deus, o amor de Deus, a segunda vinda de Jesus Cristo, também o fim desta geração, o fim dos tempos. É o fim da era em que vivemos dominado pelo diabo e pelo mal. Isso chegará ao fim e Cristo, o nosso Salvador, voltará. Não está distante esse momento. Isso vai passar. Tudo isso vai passar. Daqui um dia, algumas décadas talvez, nós estaremos com Cristo. A maldade no mundo não vai prevalecer. O diabo não vai prevalecer. O diabo já está derrotado. O diabo está estribuchando, porque ele sabe que o dia dele está chegando. E nós estaremos com Cristo, como Apocalipse 21 diz. E haverá novos céus e nova terra. Enquanto haverá novos céus e nova terra, e ainda estamos aqui, então vamos procurar aprender lições nesse dia e nesses tempos sobre como deve ser a nossa vida, tá? Desejo falar um pouco sobre isso, irmãos, hoje. O Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações e das provações. O Senhor Deus sabe como livrar os piedosos das tentações e das provações. Se você está aqui nessa noite e você é uma pessoa piedosa, e aqui, piedoso, vou até esclarecer para você o que é que essa palavra piedoso representa biblicamente. Porque na nossa mente a gente sempre pensa que piedoso é aquela pessoa que é bonzinho, que é generoso, que ajuda as pessoas. Ainda que o piedoso faz isso. Mas piedoso e piedosa é aquele homem, aquela mulher que obedece os mandamentos do Senhor. A palavra piedoso e piedosa na Bíblia representa o homem e a mulher que obedece os mandamentos do Senhor. Não é aquele que faz generosidade, não. Muito embora acrescento, todo homem, toda mulher piedosa também tem a mão aberta para ajudar aquele que precisa. Mas aqui, piedoso significa o homem e a mulher que obedece a Deus. Se você está passando por uma série de tentações ou provações, eu quero dizer que Deus sabe como libertar você e Deus pode libertar você. Ele pode fazer isso. Basta você se voltar para Ele e orar. E crer pela fé. E Deus vai livrá-lo, e vai guardá-lo, e vai guardá-la, e vai levá-lo para um alto refúgio. No Salmo 18, coloca aqui para mim, por favor, na projeção, diz assim:
Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor Deus é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. Saiba que eu e você servimos a um Deus que é tudo isso. No dia da nossa aflição, se a gente clama a Ele, Ele nos livra. No dia da nossa angústia, da nossa maior luta, se a gente clamar a Ele, Ele nos livra. Este mesmo Deus que nos livra, que nos protege, vai reservar aos injustos e vai guardá-los até o dia do julgamento. Esse mesmo Deus, que é nosso escudo, é a nossa fortaleza, Ele vai reservar e vai guardar o injusto para o dia do julgamento. Aqueles que estão fora de Cristo, quem são estes? Aqueles que estão vivendo uma vida perversa, praticando a iniquidade, vivendo desobediente ao único Deus que criou todas as coisas e que entregou seu Filho para morrer em seu lugar. Estes ímpios estão reservados até o dia do julgamento, e este dia está chegando. A história bíblica fala sobre Sodoma e Gomorra. E o apóstolo Pedro usa como exemplo essas duas cidades para alertar aqueles que seriam os leitores da sua carta, como também a todos aqueles que um dia viessem a ler a sua carta, que ele não imaginava, mas ela chegou até mim e até você. Então, ele a escreveu para nos alertar. Então, não nos enganemos. E a Bíblia diz, porque de Deus não se zomba. Não nos enganemos. A história bíblica fala sobre essa cidade. Até nós, hoje, como exemplo do que vai acontecer ainda nesta década ou nas próximas. Sodoma e Gomorra eram duas cidades e estavam no lugar onde hoje fica o Mar Morto. Hoje é o Mar Morto, mas não era antes. Era Sodoma e Gomorra. Não era o Mar Morto. É hoje, mas antes era Sodoma e Gomorra. Lá no Oriente Médio. O Mar Morto fica a 16 quilômetros por 80 quilômetros de um lago interior do Baixo Vale do Jordão. É o corpo de água saturado de minerais que fica a 1.260 pés abaixo do nível do mar. É a parte mais baixa do mundo. A parte mais baixa do mundo é esse local. E Abraão está passando por aquele lugar. Ele está passando lá com Ló, por essa parte do mundo, com todos os seus rebanhos, com a sua família, indo para aquela terra que Deus lhe havia prometido. E ele está com Ló ao lado dele. E eles estão caminhando naquela terra, andando naquela terra. E ele era um homem de Deus, e ele tinha consigo o seu sobrinho chamado Ló. Abraão viu que os servos de Ló e os servos de Abraão estavam tendo conflitos. Eles tinham adquirido muitas riquezas, estava havendo conflito, tanto entre os servos de Ló como os servos de Abraão, e havia uma confusão sobre de quem era o gado, de quem era, quem pertencia. Então Abraão disse a Ló, vamos dividir. Ficamos muito grandes, é a expressão de Abraão. Temos muito gado, seu gado e o meu gado estão se confundindo. Você escolhe onde quer morar. Você escolhe onde quer morar. Há um princípio nisso. Há um princípio bíblico nisso. Toda escolha, seja ela qual for, traz uma consequência. Toda escolha traz uma consequência. Nós fazemos as nossas escolhas e as nossas decisões. E depois, as nossas escolhas e as nossas decisões nos fazem. Você escolhe onde quer morar, foi o que Abraão disse para Ló. Se você quiser ir para o oeste, em direção ao que hoje, aí eu estou traduzindo para hoje é a Palestina.
Na época ainda não era. Se você quiser ir para o oeste, onde hoje é a Palestina, ou se quiser atravessar o Jordão e ir para o Vale do Jordão, que é exuberante, porque era o lugar, ou um dos lugares mais exuberantes do mundo naquela época. Semelhante ao Jardim do Éden. Ele disse, você escolhe. Você vai para um caminho e eu vou para o outro. Você escolhe. Olha o princípio, igreja, na nossa vida. O princípio da escolha. Nós temos escolhas para fazer. Todo dia nós temos uma escolha para fazer. A nossa vida é conduzida e dirigida por escolhas. Todo dia. Onde você vai morar, onde você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, com quem você se relaciona, o que você compra, o que você não compra, onde você anda, onde você não anda, com quem você anda, o que você ouve daquele que anda com você ou o que você não ouve. Todo dia você tem escolha, todo dia. E a cada escolha que é feita na nossa vida, vai ser produzido algo. E depois que nós escolhemos, aí não tem mais jeito. Eu comparo sempre isso, quando eu falo aqui na igreja, essa escolha, a mais ou menos assim, ó, você está na beira de um rio, e você escolhe entrar no barco ou não. Quem escolhe é você, se quer ou não quer entrar. Agora, quando você entra no barco, você não tem mais escolha. Você vai ser conduzido por esse barco que você escolheu, e que você entrou. Você vai ser dirigido por ele. E onde ele for, o que ele fizer, você vai ter que aceitar. Que aquilo vai vir sobre a sua vida. As escolhas na nossa vida são do mesmo jeito. Quando a gente faz a escolha, depois não tem mais jeito. Elas vão conduzir a vida da gente. E eu digo para vocês com toda a propriedade, por mais simples que seja a escolha, por menor que seja a escolha, ela vai dirigir e conduzir a sua vida. Então Ló olhou em redor, e olhou para Sodoma e para Gomorra. E ele viu que aquela era um lugar muito rico, um lugar muito bonito. Era uma parte maravilhosa para se viver. Ló consultou sua esposa. Ela disse, com certeza, nós queremos ir para Sodoma. Com certeza nós vamos para Sodoma. Essa descrição está lá em Gênesis. Ela queria ir para onde estavam os bons tempos. Às vezes a gente quer ir para onde tem as boas coisas aos nossos olhos. A gente vai, a gente faz escolha por aquilo que às vezes agrada os nossos olhos, agrada, satisfaz a nós. E às vezes, eu digo muitas vezes, a gente nem direção a Deus a gente pede. E a gente toma a decisão e faz a escolha. Sem pedir a direção de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 18, que há sabedoria na multidão dos conselheiros. Em outra palavra, Provérbios 18 está dizendo assim para você, se você toma uma decisão e não pede conselho a ninguém, você é um louco. Se você toma uma decisão e não pede conselho a ninguém, você é louco. Então Ló disse a Abraão, é lá mesmo, nós vamos para Sodoma e Gomorra. Vamos descer para esse lugar bonito, exuberante, eu vou com meu gado, com meus servos, com minha esposa, com minha família, nós vamos para lá. E foram para lá. Abraão concordou e disse, tudo bem, pode ir. E Ló foi. O Mar Morto estava cercado naquela época, embora ainda não era Mar Morto. Lá ainda não era o Mar Morto, mas é onde é hoje. Mas naquela época era uma parte exuberante do mundo. Talvez a parte mais exuberante do mundo era aquele lugar onde Ló foi. Mas com sua riqueza veio um estilo de vida de hedonismo. Com a riqueza que havia lá, veio um estilo de vida para aqueles que lá moravam. O hedonismo. A obsessão sexual. A perversão. Cujo estilo de vida
dificilmente se igualou em algum lugar aqui da face da terra hoje. Talvez nós tenhamos muitos lugares e um comportamento na sociedade muito parecido. Mas segundo a descrição bíblica, era um comportamento inigualável. Era um negócio de perversão. Se vocês lembram bem da história, quando Deus manda para lá anjos, fala para Abraão e manda para lá os anjos. E esses anjos vão visitar Ló. E esses anjos se hospedam na casa de Ló. Os homens da cidade chegam lá e batem uma porta e dizem o seguinte: cadê os anjos? Porque nós queremos eles. Sabe o que é que Ló diz? Não, deixem eles aqui. Eu lhes dou as minhas filhas. Sabe o que foi que eles disseram? Não. Nós queremos os anjos. Para você ver o estado de perversão de Sodoma e Gomorra. Não, nós não queremos suas filhas. Nós queremos os anjos. Olha o que foi que resultou uma escolha. Olha o que foi que resultou uma escolha que no primeiro momento era muito bela aos olhos. Olha o que foi que resultou. Uma escolha que agradava aos olhos, que agradou os olhos tanto de Ló como da mulher. Ela nem pensou, não, com certeza nós queremos ir para lá. Olha o resultado da escolha. Olha o que é que produziu a escolha. E hoje, o nome da cidade expressa um estilo de vida e fala de atitudes e comportamentos reprovados por Deus, sodomia. E fala de um estilo de vida que as pessoas podem adotar, além das muitas coisas ruins que tinham lá em Sodoma e Gomorra. Assim como Deus enviou um dilúvio para destruir uma humanidade corrompida nos dias de Noé, também sobre Sodoma e Gomorra ele enviou um julgamento de fogo totalmente destruidor. E aquele fogo, o enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra, não apenas a destruiu, mas afundou aquela parte do mundo. Não só destruiu, afundou. Tanto é que a região afundou. E hoje é a parte do mundo mais funda. E é a parte mais baixa da terra. Agora, quais foram os pecados de Sodoma? Agora, quais foram os pecados de Gomorra? Por que Deus lançou esse julgamento sobre eles? Por quê? Eu quero tratar com os irmãos e as irmãs sobre alguns pecados. Não são todos, mas alguns pecados que eles praticaram, que é claro na Bíblia. Por quê, pastor? Sodoma e Gomorra nós não somos iguais. Quem disse que muitas vezes nós não somos iguais? Quem disse que muitas vezes nós não praticamos ou nos comportamos como se morássemos em Sodoma e Gomorra? Quem disse? O fato de sermos crentes deveria nos impedir que vivêssemos assim. Mas, infelizmente, eu sempre falo que a Bíblia é um dever ser. A gente deveria ser de tal forma, mas muitas vezes nós não somos. A gente deveria viver de certa forma, mas a gente não vive. A gente deveria falar de certa forma, mas a gente não fala. A gente deveria se comportar de determinada maneira, mas a gente não se comporta. A gente deveria pensar de outra maneira, mas a gente não pensa. Porque a Bíblia é um dever ser. Quais os pecados de Sodoma e Gomorra? O primeiro deles, uma falsa segurança. Guarde isso no seu coração. O primeiro pecado de Sodoma e Gomorra, uma falsa segurança. E a pior coisa é você achar que está seguro no lugar. Seguro no relacionamento. Seguro numa posição.
seguro em alguma coisa. É a pior coisa você achar ou confiar naquilo que te cerca como um objeto que te dá ou traz segurança para ti. É a pior coisa do ser humano. Acreditar que aquilo que é humano pode trazer segurança para ele. Os sodomitas e os que eram de Gomorra achavam que eles tinham segurança. Era uma falsa segurança. Hoje muitos acham que estão seguros. Hoje muitos acreditam que estão seguros por causa da riqueza, dinheiro que tem. Muitos acreditam que estão seguros por causa da posição social que ocupam, o status. Outros acham que estão seguros por causa do poderio militar. Do poderio militar. Quando eu falo de poderio militar, eu não posso esquecer daquele rei, Acabe, não aquele lá de Jezabel, mas outro, que foi para uma luta. E quando ele foi falar com o profeta de Deus, vocês sabem toda a história anterior, mas no final das contas o profeta de Deus disse assim: não, se você for, você vai morrer. Ele duvidou e foi. Porque ele achava que o exército dele, e o exército amigo que estava com ele, poderia dar segurança para ele. E ele foi. E quando ele foi para essa guerra, diz a história, que ele tirou a roupa de comandante do exército, como o rei que era, e vestiu a roupa de um soldado. E ficou escondido lá atrás. Soldado, o homem fica na frente, né? Esse soldado ficou lá atrás. E ele mandou alguém com a roupa de rei. Quando o exército inimigo viu, corre e pega o rei. Quando correram atrás do cavalo, viram, o cara se assustou e disse: não é ele. Onde é que ele está? Ninguém sabe. Diz o texto bíblico que um soldado do exército inimigo entesou uma flecha. E a expressão bíblica diz assim, ó: e ele atirou essa flecha ao acaso. Ele apontou para cima e atirou a flecha ao acaso. A flecha atravessou todo o exército inimigo e entrou na brecha da armadura do rei, que estava escondido. E ele morreu. Porque ele achava que estava seguro, porque eu estou cercado por um exército. Em que você está confiando? Em que você está fundamentando, alicerçando a sua confiança, achando que você está seguro? Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei em que você está confiando, mas eu quero dizer que só há segurança em Deus. Só há segurança em Jesus Cristo. Estar com Jesus, andar com Jesus é o lugar mais seguro do mundo. Estar com Jesus é o lugar mais protegido da face da terra. Porque nem a morte pode vencer a gente. Agora, andar longe da vontade de Deus é o lugar mais perigoso do mundo. Havia essa falsa segurança. O mundo inteiro está à beira de um abismo, o mundo inteiro. O homem de hoje vive uma falsa segurança. Não obstante esse sentimento mundano, muitos que conhecem a palavra de Deus e até servem na casa de Deus, se apoiam numa falsa segurança. Ai daqueles que descem ao Egito. Ai daqueles que descem ao Egito e buscam de ajuda e permanecem em cavalos e confiam em carros, mas eles não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Ora, os egípcios são homens, e não Deus, e seus cavalos são carne, e não espírito. Isaías capítulo 31. Ai daqueles que descem e vão buscar segurança onde Deus não está. Ai daqueles que se afastam e procuram segurança onde não tem Deus, onde não há Deus. E sabe por quê que é esse perigo na nossa vida? Porque a Bíblia diz que eu e você somos nação santa, povo escolhido, povo de exclusiva propriedade de Deus. Se tem uma coisa que entristece a Deus e deixa ele enciumado, é quando nós vamos dar para outro aquilo que é dele.
É o ensino do nosso catecismo primeiro que diz: qual é o fim do homem? Honrar, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a primeira função do ser humano. Deus criou o homem para quê? Para honrá-lo, exaltá-lo, adorá-lo e glorificá-lo para sempre. A Confissão de Westminster, no primeiro capítulo. É o primeiro ensino. Mas nós, muitas vezes, não fazemos isso. Mesmo crentes, não honramos a Deus. Mesmo crentes, profanamos o nome de Deus, negamos o nome de Deus. Apontamos o dedo para Pedro, que negou Jesus 3 vezes, às vezes a gente nega a Jesus na faculdade. Às vezes no namoro, nos relacionamentos. Às vezes em casa, desobedecendo a pai e mãe. Aí eu contei para vocês a história daquele filho que chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor pudesse fazer uma coisa para mim, eu quero agradecer se o senhor fizer. O pastor: diga o que é que você quer que eu faça. Ele disse: eu queria que o senhor orasse para Deus me dar discernimento, para que eu saiba escolher o curso na faculdade. Olha que pedido maravilhoso, né? Pedido de um homem de Deus, né? Queria que o senhor orasse para Deus me dar discernimento, para que eu escolhesse um curso na faculdade. Ao pastor: para que você quer isso? Eu não vou orar para você por isso. Porque você quer que eu ore para Deus e dar uma coisa grandiosa? Nas pequenas coisas você peca, você é desobediente ao seu pai e à sua mãe. Você quer que eu ore por coisas grandes para você desobedecer a Deus? Se nas pequenas você já é desobediente, seja fiel a Deus nas pequenas, que Ele coloca você nas grandes. Às vezes a gente pede coisas grandes a Deus, mas nas pequenas a gente desonra a Deus. Nas pequenas a gente profana o nome de Deus e desobedece a Deus. Então a gente se parece com aqueles lá de Sodoma e Gomorra. A gente profana a Deus, a gente tem uma falta de segurança. A gente confia em coisas que não podem trazer segurança para nós. É no dinheiro, é no trabalho, é na capacidade, é na beleza. Até na beleza. Nós confiamos em coisas que não podem dar segurança para nós. Quando o profeta diz isso, ele está declarando que o povo de Deus estava procurando segurança em quem ou no que não pode trazer segurança, quando Isaías fala isso. E Deus está falando para você: eu não sei qual é a sua vida, você está aqui, eu não sei nada da sua vida quando você sai dessas portas. Mas talvez você esteja aqui, entrou nessa noite, e Deus está dizendo para você: onde é que você está procurando segurança? Em quem você está confiando? Talvez Deus está me usando para falar isso para você. Eu nem sei o que é que está passando, mas Deus está perguntando para você: onde é que está a sua segurança? Você está confiando em quê? Você está se estribando em quem? Há um segundo pecado de Sodoma e Gomorra: o prazer. O segundo pecado daquele povo, você já sabe a história, era o prazer. Eles viviam pelo prazer, queriam prazer. O segundo pecado mencionado nas Escrituras é o prazer. Eles viviam por prazer. Em Jó 25 diz, alguém abre para mim aí, Jó, capítulo 20, versículo 5, por favor, Savinho. Jó, marca na sua Bíblia, capítulo 20, versículo 5. Por favor. O júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. Vai um pouquinho adiante, no 6. Ainda que a sua presunção remonte os céus, e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão: onde está? Aí eu volto agora para o 5. O júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios é momentânea. Deus está falando aqui que a alegria do que anda em desobediência a Ele, a alegria daqueles que andam distante dEle, conhecendo a sua palavra ou não, é momentânea, é só um momento. Aí depois ele vai amargar um sentimento de culpa, talvez, se ele não aceitar a Cristo, não tiver vida transformada, para a eternidade. Ou se ele é crente, às vezes vai amargar a culpa de ter desobedecido e vai pagar o preço. Porque Naum capítulo 1 diz o seguinte: Deus é tardio em irar-se e de grande clemência, mas jamais inocente o culpado. Então ele vai permitir que você colha o resultado daquilo que você fez. Não se engane. Não se engane, achando que você é crente, que você não vai colher. Você vai colher o resultado que você fizer. E a Bíblia até diz: porque o castigo e disciplina aquele que ama. Então é prova de amor quando Deus castiga você, ou disciplina. Saiba disso. Então aquele povo queria o prazer. Você só tem um momento para aproveitar. Então você terá a eternidade
pagando por aquele momento, se não se arrepender. As Escrituras dizem que há prazer no pecado por um momento, então está tudo acabado. Então não há nada além do remorso e da culpa. A Escritura diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte, Provérbios. Mesmo no riso, diz as Escrituras, o coração fica triste. E o fim da alegria é o peso. Por quê? Porque essas pessoas buscam o prazer. Era o que havia lá em Sodoma. Eles buscavam o prazer. E o prazer é um momento. O salmista, no Salmo 53, diz assim, ó, não há Deus. O que é que ele está declarando? Muitas vezes a pessoa está pecando, também nos 50, a pessoa está pecando assim, Deus não existe, não há Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. E com Deus não se brinca. Às vezes, nós como crentes, estamos brincando com Deus. O terceiro pecado que havia em Sodoma, em Gomorra. Há outro pecado que Sodoma e Gomorra cometeram. Foi um exagero. A maior parte do mundo, uma grande parte do mundo vive debaixo do que chamamos de nível da pobreza. Em Lucas 21 diz, tomai cuidado de vós mesmos, para que em algum momento os vossos corações não se sobrecarreguem com a fartura e a embriaguez e os cuidados desta vida, de modo que esse dia chegue a vós despercebido. John Westward escreve certa vez essa frase. Guarde essa frase no seu coração. As pessoas não decidem ser bêbadas. Preste atenção. As pessoas não decidem ser bêbadas. Ou viciados em álcool. Ou prostitutas. Ou assassinos. Ou ladrões. Mas armam suas tendas em direção a Sodoma e os poderes do mal o vencem. Preste atenção. As pessoas não decidem ser ladrões, ser alcoólatras, ser viciados, nada. Mas elas armam a sua tenda em direção. No meio que vivemos, metade em Sodoma e metade com Abraão. Às vezes nós estamos na igreja, mas vivendo ou praticando aquilo que Sodoma praticava. Vivemos metade e metade. Nós meio que gostamos de Sodoma e anseiamos pelas coisas que Sodoma tem. Quando George Westward diz isso, eu penso lá na oração que diz assim, ó. Vamos, me diga aí como é que é a oração, Pai Nosso. Coloca aqui, para a gente ver, por favor. Pai Nosso que estás no céu, está lá em João, capítulo 17. João 17, procura aí a oração. Os discípulos chegam para Jesus e pedem para ele ensinar. Assim como feriste a vida eterna, tal. Eu te glorifiquei aos homens. Procura aí a oração. Chega para Jesus e pergunta, Pai, rogo por eles, mas por tal. Se não aí, vamos lá. Mas deixa eu dizer que a oração, só a parte que é importante para mim, depois a gente acha. E você procura para essa expressão. E não nos deixei cair em tentação. Você lembra dessa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. A gente pensa que essa frase quer dizer assim, ó. Eu vou passando, a tentação é um buraco, Senhor, não me deixe cair nela. A gente pensa que é isso. Você sabe que no grego a tradução para isso sabe o que é? Não deixe que eu vá em busca daquilo que é tentação. É você que vai atrás. Na oração, o homem está dizendo, Senhor, não deixe que eu vá atrás daquilo que me tenta. Não deixe que eu ande à procura. E tem crente procurando. Tem crente que sabe que é errado, mas está procurando. Onde ele sabe que não pode procurar. Fazendo o que ele não pode fazer. Andando com quem não pode andar. Pensando que não pode pensar. Falando que não pode falar. Quando o texto diz que
não me deixe cair em tentação é, Senhor, não deixe que eu vá em busca daquilo que é mais forte do que eu e que me tenta para cair. Não deixe que eu vá lá à procura. Não é você andando e Deus não vai deixar você cair. Não é isso. Senhor, me dá força para que eu não vá até lá onde eu sei que eu posso cair. O pedido da oração é esse. Mas tem gente indo para as portas de Sodoma. Tem gente indo para as portas de Gomorra, sendo crente. Sabe aquela história que eu já contei aqui? No culto de oração? Um rei fez um concurso. Já contei várias vezes essa história. Para quem ia ganhar a mão da princesa, né? Claro que não ia cortar a mão da princesa, era a princesa toda, né? A mão é força de expressão, né? Assim como o René ganhou a mão da Rosângela, né? Que não foi a mão, né? É a Rosângela toda. E o Abraão, a Luciana, não é só a mão, é a Luciana toda. O Abraão foi corajoso, foi até lá na sua casa falar, ô cabra corajoso. O Abraão, depois eu vou contar para vocês a história dele, as aventuras do Abraão. Mas vamos lá. Então, o rei colocou a princesa, fez um concurso para ver quem ia casar com a princesa. Ficaram 3. De todos os testes, o rei pega, coloca-os diante dele. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa é a última. E ele pergunta: se você, para o que é o A, vamos chamar de A, B e C. Para o A diz: se você vê um abismo e você está com a minha filha na carruagem, você é capaz de parar a quantos metros do abismo? Você tem habilidade para parar a quantos metros? Ele diz: eu tenho habilidade para parar a 1 metro do abismo. Eu sou capaz de frear a charrete e deixar ela a 1 metro do abismo. Ele diz: você é muito bom. Aí chega o povo e diz: e se você? Ele diz: não, eu sou capaz de parar a charrete a meio metro. Ele diz: você também é muito bom. E você diz: quando eu vejo o abismo, eu posso ir longe. É você que vai casar com a minha filha. Tem crente indo até o abismo. Até a beiradinha do abismo, porque ele acha que ele é muito habilidoso. E ele vai conseguir desviar. Aí o que é que acontece? Ele e ela estão caindo no abismo. Porque acha que tem habilidade para escapar da queda. Seja como aquele homem. Quando você vê um abismo, vá para distante. Fuja do abismo. Não deixar cair em tentação é isso. Ou seja, eu vejo o abismo, o que é que eu faço? Eu não vou para lá, eu vou para o outro lado. Faça como o Chaves, né? Onde é que está o bandido? Foi para a direita, então eu vou para a esquerda. Mas ele foi para a direita, exatamente por isso, que ele foi para a direita, eu vou para a esquerda. Fuja. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós somos assim? Gostaríamos de ter a diversão e o prazer que imaginamos que eles têm, que Sodoma tem. Gostaríamos de ter todo esse dinheiro que Sodoma tinha. Mas os poderes do mal vencerá você e você certamente estará vivendo como Deus não gostaria que você vivesse. E você se afastará de Deus. Judas capítulo 12 diz: há pontos na sua festa de caridade, quando eles festejam com você, alimentando-se sem medo. Esse é o lugar. Às vezes você vê um evento, o que Judas está falando é, você vê um evento de caridade. E você diz: é um evento de caridade, então eu vou participar. Aí você vai lá e participa do evento que é de caridade, porque afinal de contas você vai ajudar as pessoas. Deus não vai se desagradar disso, você vai lá. Só que quando você vai lá, você começa a praticar o que eles estão fazendo e a viver como eles estão vivendo. E começa a se afastar de Deus. E começa a idolatrar. Aí você diz: mas não tem nenhum problema. Que problema existe em eu ir para uma festa junina? Que problema tem? Que problema tem? Se é uma idolatria, que problema tem? Que problema tem? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Deixa eu contar para vocês uma história. Contei aqui já. Um pastor, que eu não lembro o nome dele agora, ele foi pregar lá na igreja presbiteriana Cairós, quando ela estava comemorando, eu acho que o aniversário de 10º ano, quando eu estava lá. E ele diz, naquele dia,
Ele estava pregando e ele recebeu uma ligação antes da pregação e ele falou lá no púlpito. Foi engraçado, ele recebeu uma ligação naquele dia. Antes de pregar, ele recebeu uma ligação, aí quando ele foi pregar, ele disse, eu recebi uma ligação hoje. E ele disse, eu recebi uma ligação que alegrou muito o meu coração. Aí nós perguntamos, pastor, qual? O meu filho hoje foi para a igreja. A minha esposa ligou para dizer. E ele estava muito feliz, porque o filho foi para a igreja. Aí você pode dizer, mas o filho do pastor não era crente? Aí eu vou dizer, ele era crente. Tocava no louvor da igreja, fazia parte do louvor da igreja, casou com uma ministra de louvor da igreja, e os dois eram da igreja. Mas um dia em casa, ele começou a tocar uma música que não era da igreja. E começou a tocar essa música. E depois ele não tocou só essa e começou a tocar a segunda, a terceira, a quarta música e continuou tocando. E ele foi tocando. E ele começou agora a cantar no lugar perto da casa dele. E começou a cantar essas músicas. Aí saiu do louvor da igreja, separou da mulher, e estava no mundo, e agora estava no mundo, cantando música do mundo e bebendo. Sabe por quê? Porque era só uma música que ele estava cantando lá no quarto dele com o violão. Só era uma música. Só uma, não tem problema. Mas naquele dia, pela misericórdia de Deus, ele estava voltando para casa. Porque um dia ele era da casa e ele tinha saído. Esse é o perigo de nós acharmos que não tem perigo nessas coisas. E nós vamos até elas. E nós começamos a praticá-las e a vivê-las. Porque, afinal de contas, não tem problema. Não tem nenhum problema. Os de Sodoma faziam isso. Depois dessa breve introdução, nós vamos agora para os pontos. Não, irmãos. Do Salmo 44, diz: se esquecermos o nome de nosso Deus, ou estendermos mão a um Deus estranho, Deus não procurará isto. Salmo 44 diz: se esquecermos o nome de nosso Deus, ou estendermos mão a um Deus estranho, Deus não procurará isto. Romanos 1 diz: transformamos a verdade de Deus em mentira, e adoramos e servimos mais a criatura do que o Criador. Adoramos nossos corpos e adoramos os nossos bons momentos, e gastamos mais em nossos cosméticos, em nossas academias, em nossas creatinas, mas quando é para dar uma oferta na igreja, você bota a mão no bolso e procura a menor cédula. Porque os nossos deuses, eles exigem mais de nós. Eu não estou dizendo que você não possa ir para uma academia. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que você não deva se dedicar numa academia. Eu só estou dizendo que quando a academia é um exemplo, ou qualquer outra coisa, ocupar o nosso coração mais do que Deus, então isso é idolatria. Até que se for o seu trabalho, até se for a sua esposa e o seu marido, o seu coração for mais importante que Deus, isso é idolatria. Eu falei da academia, mas eu quis mostrar aqui para vocês que não é, a questão não é academia, é outras coisas que a gente efetivamente coloca no lugar de Deus. Nós empregamos nosso dinheiro em tudo. A ganância, então, foi a praga na vida do povo de Sodoma e Gomorra. Hoje, um dos vícios que prende a nação brasileira, e muitos dentro da nossa igreja, sabe o que é? Quer que eu diga? É o jogo. Mexi com alguém? Mexi com alguém? Permita a Deus que não. Mas sabe qual é o vício que está dominando o Brasil e a sociedade? São os jogos. E pessoas estão querendo enricar fazendo apostas. E parte da motivação do jogo, sabe o que é? A ganância. Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Amém? Que amém fraco. Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Não são algumas. Amém? Toda necessidade nossa é suprida por Deus, não por jogo. Por Deus, não por jogo. Então o pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grave
que Deus os abandonou. Em Romanos 1 diz 3 vezes que Deus desistiu daqueles que está lá descrito. Eu pergunto, Deus desistiu de você? E o simples fato de você estar aqui nessa noite é prova disso. Hoje, o fato de você estar aqui mostra que Deus não desistiu de você. Deus está falando com você nessa noite. Deus está dando a você, nesta noite, a oportunidade de se achegar a Ele. Mas se achegar de todo o coração. E pedir a Ele ajuda. Pedir a Ele para que você não mais se deixe seduzir pelos prazeres de Sodoma ou de Gomorra. Em 2 Timóteo 3 diz: os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes, ingratos e profanos. E qualquer pessoa que acredita na moralidade elevada, hoje é ridicularizada. Você falar hoje em virgindade, para as pessoas é absurdo. Jeremias disse: eles haviam esquecido como orar, e há muita verdade nisso. Deus avisou a Sodoma. Ele enviou alguns anjos a Abraão para dizer o que ele iria fazer. Nós vamos já concluir. Ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E ele vai destruir qualquer um, até o pastor Levi, se eu andar como os sodomitas. Ele vai destruir qualquer um que está aqui nessa noite, até o pastor Levi, se eu estiver andando como os sodomitas. Ele prometeu e ele destruiu. Abraão disse: mas espera um pouquinho, Senhor. Só um pouquinho. Senhor, se lá tiver 50 justos, ele disse: eu vou poupar a cidade por causa dos 50. Só que Abraão disse: eu procurei lá na cidade, não consegui encontrar 50. Senhor, se eu encontrar 40? Talvez Abraão fez essa pergunta e procurou saber. Deus, eu pouparei. Abraão não encontrou 40. E se eu encontrar 30? Não encontrou 30. Se eu encontrar 20? Não encontrou 20. Se eu encontrar 10? Não encontrou. Não encontrou. Ele não conseguiu encontrar. E aqui tem um princípio muito importante. Quando Deus diz: eu pouparei a cidade. A importância de uma minoria dedicada. Uma minoria de pessoas que acreditam e vivem isso. Vivem os princípios e valores do reino de Deus. Não importa a quantidade. Deus honra a minoria. Nesse texto há esse princípio. Eu honro a minoria. Se lá tiver alguém que tema a Deus, eu vou guardar por causa dele. Isso serve muito para nós, que às vezes na nossa casa tem pessoas que não são crentes. Deus abençoa a sua casa porque você é crente. Deus derrama bênçãos sem medida sobre a sua casa se você for crente. Por você. Isaías 1:9. Para mim e para você, aqui tem um ensino precioso. Jesus deu um aviso. Ele disse: lembram da mulher de Ló? Os anjos disseram para ela não olhar para trás. Se ela olhasse, seria transformada numa estátua de sal. E ela foi transformada. Muitos de nós temos olhado para trás e muitos têm sido como Demas, que abandonaram, segundo Paulo escreve, que abandonaram a Cristo por causa do amor deste mundo. Finalmente, não esqueçam, Cristo vai voltar um dia e ele estabelecerá seu reino, onde o mal e o diabo serão eliminados. E este será o paraíso na terra quando Jesus voltar. Não sabemos como será o dia. Não adianta a gente especular, mas os sinais estão aí. Que nós não nos deixemos seduzir por Sodoma e Gomorra. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Fique de pé aí. O Ministério do Louvor vem para cá. Curve a sua cabeça e converse com Deus.
Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar a aliança com o Senhor, porque tem andado afastado, porque as aflições têm lhe afastado de Deus, enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente, cantar conosco e colocar o seu coração diante de Deus em oração. Se há alguém aqui que tem algum parente que está vivendo dessa forma e também quer apresentar em oração, vem aqui à frente, ora por essa pessoa conosco. Ora por essa pessoa. Pode ser um parente seu, um filho, um irmão, um pai ou uma mãe, alguém da família. Se efetivamente você deseja se reconciliar com Deus nessa noite, ou gostaria que Deus tocasse no coração de alguém para que se reconciliasse com Cristo, ou se deseja trilhar novos caminhos desse momento em diante, vem aqui enquanto cantamos, você ora, pois eu quero orar por você. A bondade de Deus, Deus é um Deus muito bom, nunca duvide da bondade de Deus. O Salmo 23 diz, lá no versículo, bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Diga assim: Deus é fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tem. Diga assim: eu canto a bondade. Com a doce voz. Deus nos guia dia a dia, Ele guia em meio ao fogo, na escuridão. Nosso Deus é o Deus que nos conforta e consola e nos guarda o tempo todo. Sei que és meu, Ele é um Deus, é o nosso Pai, e que amigo és, eu vivo bondade. Declare a Deus que você crê nisso e Ele é para você. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu canto a bondade. És fiel em todo tempo. Instrumental, tá? Da mesma música. Senhor, no nome de Jesus, alguns irmãos vieram aqui, Pai, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que os trouxe aqui à frente. O Senhor sabe os que os trouxeram aqui à tua casa. O Senhor sabe, ó Deus, da necessidade, ó Deus, que eles têm do lar, na família, na área, ó Deus amado, que está abalado. O Senhor sabe. O Senhor está aqui nessa noite para fazer um milagre nessa vida, para abençoar essa vida e transformar. Guarda-os na tua presença, Senhor. Guarda-os debaixo da tua poderosa mão e do teu poder. Não deixe que nenhum se afaste. Se há alguma causa, ó Deus, que aos olhos dele, ó Deus, é quase impossível, ó Deus amado, o Senhor se revele a essa pessoa.
como Deus do impossível, e faça um milagre nessa vida. Em nome de Jesus, faz um milagre no lar, na família, no casamento, onde for, Senhor, faz um milagre. Em nome de Jesus, faz um milagre. E abençoa, Pai, no nome de Jesus, a irmã Vandeci, a Mirella. Abençoa, Deus, o irmão que está conosco, Janaína. Abençoa ele assim. Abençoa, Deus, Célio. Em nome de Jesus, abençoa Renê, abençoa Rosângela. E todos que estão aqui, ó Deus, que precisam da graça e do favor do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-os, Pai. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és santo. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Diga assim: a bondade me seguirá. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite, pela graça e o favor do Senhor derramado aqui nesse lugar, pelo Espírito Santo de Deus que ministra a tua igreja. Que Ele possa fazer isso, Deus, além das minhas palavras, e possa edificar cada vida que está aqui nessa noite, e que ninguém saia daqui como entrou, mas saia transformado pelo poder da palavra de Deus, para a glória de Deus. Concede a todos, ó Deus, uma semana cheia de paz, cheia do teu cuidado, da tua proteção, do teu livramento, da tua bondade, da tua misericórdia.